título, eu vou falar sobre esse livro aqui, que é A Irmã da Tempestade, o segundo livro da série das 7 Irmãs. Esse aqui vai contar a história da Ali, a segunda irmã, no caso, que na verdade o nome dela é Alcione, mas todo mundo apelidou ela de Ali porque, né, um pouco assim, no começo teve a mesma introdução do que aconteceu no primeiro livro, que é a Maia, né, descobrindo a morte do pai, então a Ali também aconteceu a mesma coisa, deles indo lá abrir as cartas e tudo, o enigma e tudo mais. Mas a Ali, ela resolveu não ir atrás da história dela, porque ela estava envolvida com o Theo, tá? Que também é um velejador, tá? Começando assim, a Ali, ela tinha 2 hobbies. Um era velejar, por causa do pai dela, né, o Passat, e o segundo era a música. E só que ela escolheu ir pro caminho de navegar por aí, em competição e tudo mais. E aí ela participou numa regata, acho que fala assim, e onde o Theo foi o capitão dela, e eles se aproximaram bastante, e assim, eles se deram muito bem, começaram a ficar e tudo mais. E quando ela descobriu a morte do pai, ela tava com o Theo, sabe? E aí foi um choque pra ela, disse, não, eu preciso ir pra casa urgente. E uma coisa que ela também ficou muito, assim, sentida, quis que não tivesse a presença das filhas na sepultura dele, né, ele só pediu pra ser jogado no mar, num caixão de chumbo. Só que, quando estava ocorrendo isso no barco dele, ele estava perto daquele lugar. E ela viu o Titã, que é o barco do pai. E aí ela achou esquisito, tentou mandar mensagem pra ver se o barco respondia e não respondia, né? Porque será? E isso aconteceu na Grécia, tá? Aí ela descobriu, voltou pra casa, teve tudo aquilo lá que eu falei no primeiro livro, que ela descobrindo as cartas e vendo onde é que eles eram e tudo mais. Ela decidiu que não ia procurar o passado dela agora, porque ela estava envolvida com o Theo. Eles iam fazer uma outra competição, né? Ia participar de outra competição. E aí ela deixou isso pra lá. Só que o Theo ficou, tipo, muito intrigado, ficou, meu Deus do céu, porque ele também estudou psicologia, então ele gostava de aprender sobre isso. Mas ela disse que aquilo era uma coisa muito delicada pra ela e que ela não queria falar sobre isso. E aí ficou meio nisso, eles treinando pra essa regata e tudo mais, só que essa que eles iam participar era extremamente perigosa. E aí ele disse pra ela que se começasse a ficar perigoso demais, ele ia chamar um outro barco pra colocar lá dentro e ela não ia participar daquele barco. E acabou acontecendo, né, que começou a ficar muito perigoso mesmo, porque era tempestade e o horror. E aí ele disse, eu te amo e tal, mas tu vai ter que sair desse barco, porque eu não vou conseguir me concentrar nisso aqui se tu estiver aqui dentro, sabe? E aí tá, ela voltou, daí ela começou a seguir o caminho que seria da regata por terra. E aí ela tava lá, sempre procurando notícias dele. É o momento que ela chega pra perguntar como é que eles estão. E aí a sala fica tudo em silêncio e ela fica, tipo, já sabendo que aconteceu alguma coisa. E daí só falam pra ela que alguém caiu no mar. Mas não disseram quem. E aí ela já, no coração dela, ela já sabia que era o Theo. E aí a gente soube que ele acabou morrendo, porque um outro navegador, né, um outro marujo, digamos assim, eles se prendem, né, quando tem a tempestade, eles se prendem, e bem na hora que ele foi, tipo, ele tirou o que ele tava preso, veio uma onda e jogou ele pro fora do barco, só que ele tava desacordado. E aí o Theo, como era capitão, ele viu aquilo, jogou a boia e se atirou atrás dele, e aí deu tempo dele prender essa pessoa, né, na boia, e veio outra onda e jogou ele pra longe, para o resgate e tudo mais, mas infelizmente ele acabou morrendo. E aí veio tudo aquela tristeza, porque ela tinha perdido o pai umas semanas atrás, e daí perdeu o Theo agora do nada. E aí foi assim, de contar com a mãe dele, o pai dele, assim, conversando e tudo mais. E aí ela tomou uma decisão, que pra meio que fugir de tudo isso, ela ia procurar a história dela.
E aí a gente descobre que a Ali nasceu na Noruega e ela tem uma história muito interessante e tem uma história assim da música, entendeu? A história dela é da música e aí a gente percebe assim que provavelmente ela teve os genes, porque a família inteira dela, né, teve essa coisa da música. E aí a gente vai começar a contar a história da Ana, que ela era uma menina que ela cantava literalmente pras vacas, porque ela era de uma cidade bem pequena, assim, do interior da Noruega. Um compositor, músico, encontrou ela, tá? Ele sempre estava em busca de novos talentos. O nome dele é Hirbir, eu acho que você fala assim. Onde ele quis levar ela pra a cidade Cristiania, não sei se fala assim, Cristiania, isso aí. É um nome meio complicadinho, deixa eu ver se vocês enxergam aqui. Então vamos ver, mas enfim. E onde ela vai participar de uma orquestra, só que assim, ela vai ser a voz fantasma da Ana, porque no momento ela é desconhecida e então, digamos que pra que o compositor queria uma voz bonita e tudo mais, mas ela não sabia, né, só que ela não sabia interpretar e tudo mais, então foi uma outra atriz que fez. Só que aí ela ficou lá na coxia cantando, né? Todo mundo se encantou pela música dela. Só que não se preocupa que ela vai desenvolver isso aí, vão conhecer a voz dela. É apresentada pra o Jim Halvorsen. Nome complicadinho, hein? Enfim. E ele era um aspirante a músico, ele sempre gostou de música. Só que o pai dele queria que ele ficasse na empresa de cervejaria dele e pra pegar os negócios. Só que aí quando o Jim se desviou disso, ele meio que expulsou o coitado de casa e falou: não, tu vai viver da música então, porque do meu teto você não vive. E então ele foi expulso de casa, mas ele criou coragem para trabalhar com a música. E aí ele ficou encantado com a voz da Ana. Todo mundo ali da coxia, da orquestra, todo mundo sabia que não era a atriz que tava cantando mesmo, tá? E o Jim era o primeiro violinista, se eu não me engano. E aí ele conversou com um menininho que sempre fazia, também tava lá na interpretação, e ele era um entregador de recados, o Ruby, pra atrasar a Ana sempre no final, pra ele encontrar ela. E assim, ele olhou pra ela e ficou encantado com ela, e aí ele começou a sair correndo atrás dela, pedindo uma chance. Só que ela dizia que não podia, porque ela tinha que se comportar, porque ela não tava ali pra aquilo. Só que o Berber, enfim, ele acabou viajando e com isso a Ana começou a conseguir ficar um pouquinho, né, escapar um pouquinho melhor. E acabou que ela começou a gostar do Jim. Só que aí também tem um problema, que ela tinha um noivo, onde ela viveu, né? E aí ele ficou, não, você vai lá para a Cristiania e como vai fazer tua carreira e eu espero. Só que quando ela voltou pra lá depois de um tempo, ele perguntou pra ela se ela queria mesmo, se gostava. E meio que ela falou, ai, mas as terras já estão prometidas, não sei o que. Daí ele falou, não, eu entendo, tu não tá fazendo isso por mim, tu não gosta de mim. Não se preocupa que eu vou dar um jeito, né? E esse ex-noivo dela queria ser escritor e com isso ele conseguiu uma oportunidade de ir pra Nova York. E daí descobrimos também que ele casa já com uma outra mulher lá em Nova York, tem filhos e tudo mais. Então aí tá de boa. Então aí ela começa a se aproximar, né, do Jim. Só que aí temos um outro problema, que a Ana começa a ser apresentada pra a nata de Cristiania, né? E aí todo mundo começa a descobrir ela, começam a ver, nossa, você é muito encantadora, todo música e tudo mais. Fez uma peça e queria que ela fosse a voz, porque ele ficou encantado com ela. E o problema, no caso, é que o Herbert pediu a Ana em casamento
Ele disse que ele tinha uma grande estima por ela e que queria que ela ficasse, e que ele sabia do envolvimento dela com o Jim, mas ele disse que ele não valia nada e que ele ia trocar ela por outra, então não era pra ela ir na laia dele. Só que ela não amava o Herbert, ela amava o Jim. Então ela sabia que a partir do momento que ela recusasse a proposta, ela ia ter que sair da casa do cara, né? É isso que ela fez, ela foi lá e recusou a oferta dele e falou, não, eu vou arrumar um lugar pra ir e tal. E aí, só que daí o problema, que o Herbert era muito amigo do outro cara que tava organizando lá os instrumentos, né? O instrumental da galera. Então, com o Jim demitido, ele resolve ir pra Alemanha, que lá tem um conservatório de música onde ele tem uma carta do Herr Grier, que é tipo um compositor super famoso e renomado, e pra ele estudar nesse conservatório, tá? E na cidade de Leipzig. Acho que eu falei certo. E aí, com isso, a Ana decide, não, eu vou fugir contigo. E a empregada que cuidava dela na casa do outro cara lá tava guardando umas economias e acabou dando pra ela e disse, não, você precisa, e quando você se tornar uma cantora famosa, você me devolve, tá tudo certo. Então ela acabou indo pra Alemanha com o Jim. Só que assim, ela não falava uma palavra de alemão, entendeu? O Jim falava, só que ela só sabia o norueguês. E aí ela chegou lá, não sabendo de nada. E aí ela acabou ficando numa pensão onde ninguém falava a língua dela e ela ficava fazendo nada porque o Jim foi estudar no conservatório e cada vez mais ele não voltava pra casa, ele não dava as caras, não dava atenção pra ela, ou nem ia pra casa. E aí cada vez ela tá ficando muito triste porque ela, assim, ela não ia deitar com ele enquanto eles não se casassem, então ela disse que era pecado. E aí isso foi indo até que ela estourou e disse, não, por que tu tá? Tu nem chega em casa, não sei o que, eu te vi com uma outra mulher almoçando, sendo que tu disse que não tinha dinheiro, não sei o que. Daí ele disse que essa mulher tava dando uma oportunidade pra ele se desenvolver, só que ele também disse que é muito frustrante chegar em casa e não poder tocar, não sei o que, não sei o que. E daí ela disse, não, primeiro eu quero casar contigo. E daí ele disse que queria que tivesse um casamento que ela merecesse, não sei o que, não sei o que. Ela disse que não precisava, daí acabaram se casando. E aí ela virou Anna Hansson. Essa é um senhor que tava lá na pensão, que falava norueguês e ajudou a Ana a aprender alemão. Ela começou a procurar novos meios e conversar com as pessoas em alemão e tudo mais. E aí aconteceu que o Jim, eu não sei se é Jim ou Janus, vou falar Jim, disse que aquela mulher lá, aquela condesa que tava ajudando ele, queria que ele fosse pra Paris com ela, que ele ia aprender lá também. E aí ela acabou dizendo tudo bem, porque eu confio em você é meu marido, vou fazer o quê, né? E aí ele foi. Só que o problema é que ela descobriu que ela tava grávida. E ela não conseguia falar com ele, porque cada vez mais ele, tipo, não mandava carta. Ela ficava, tipo assim, um mês sem saber onde é que ele tava, e foi indo. E ela acabou tendo essa criança, ela começou a ajudar aquela mulher onde ela tava, né, na pensão, e aquela mulher era horrível, era tipo trabalho escravo. E aí ela teve o bebê, só que ela teve o bebê sozinha, de madrugada, e ela tentou não gritar pra não acordar ninguém, pra mulher não brigar com ela, a dona da pensão, e acabou que quando tipo, na manhã, quando ela não aguentou mais e gritou, aí a mulher foi lá, viu que a criança nasceu morta, e acabou que, né, ela tava sozinha, daí ela disse, não, ó, tu vai se mudar pra um outro quartinho e tu vai me ajudar com a pensão, em troca eu te dou comida, eu te dou, quer dizer, na verdade ela não te dou comida, ela disse assim, você vai comer o resto do que o povo comer, né? E daí, como eu vejo que você é cristã,
pra dar um enterro adequado pra tua filha. Também temos que pagar a parteira, não sei o que, né? Porque a parteira não fez nada, ela só foi lá, né? Mas enfim, daí ela foi indo, trabalhou, e na verdade ela já tava trabalhando, tipo, muito tempo, uns 6 meses, e a dívida nunca era paga, e cada vez que ela falava alguma coisa, a mulher xingava ela. E aí, temos o Sandro Petito que chega lá pra ajudar ela, que é o Edvard Grieg, aquele lá que eu falei, que escrevia peças, que tinha indicado pro Jim lá ir pro conservatório e tudo mais. Ele acabou indo lá porque descobriu que ela tava lá e encontrou ela num estado deplorável e falou assim, ó, tu prepara tua mala. Na verdade, ele falou assim, ó, eu vou dizer que eu tô com sede, tu vai lá, tu pega um copo d'água, mas tu prepara tua mala, tu deixa ali pra fora e me traz a água. Quando eu sair, eu vou pegar tua mala, vou sair, né, coisa, tu me encontra em tal rua. E daí, vamos fugir disso. E acabou que ela fugiu de tudo isso. E graças ao esse Edward, ela teve a oportunidade de cantar de novo. Ela subiu no sucesso, assim, muito estrondoso. E esse Edward tem uma mulher chamada Nina. Só que eles quase não se veem porque eles perderam um filho de 2 anos, se eu não me engano. E isso afetou muito a relação deles. E aí acabou que a Ana e o Edward ficaram muito próximos, sabe? Porque ele sempre tava ajudando ela, sempre tava procurando ela. E acabou que, do nada, esse Edward vai atrás do marido da Ana, o Jim. Porque o Jim, olha, ficou anos longe, sem dar sinal de vida, né? Que ele foi pra Paris, não deu sinal de vida. E a Ana estava muito bem assim. E ela também disse que, a partir do momento que ela começasse a ganhar dinheiro, ela ia cuidar das finanças dela e ela não ia depender mais de homem nenhum. Amém, Senhor, né? Amei essa parte. Aí, chega um momento, né, no final do capítulo que tá contando a história da Ana, a gente pega assim que a empregada pega e diz assim, tem um homem ali que ele se recusa a entrar pela entrada, ele tá sujo, parece um mendigo. Aí a Ana vai lá olhar, então, pode abrir a porta, aparentemente meu marido fujão voltou. E aí eu fico assim, ó. E aí também a Ali fica puta da cara, igual eu fiquei, porque aparentemente ela aceitou o Jim de volta. O Passat deixou pra ela, escrito que era pra ela ver uma biografia que contou sobre isso, que tava no norueguês, ela teve que mandar traduzir, né? E aí essa biografia foi ele contando tudo que a mulher passou, meio que uma homenagem, e dizendo obrigada por ter me recebido de volta e tudo mais. Aparentemente, a Ana e o Jim tiveram um filho chamado Edvard Horst Halvorsen. Eu até hoje eu não consigo falar sobrenome. Mas enfim, eu tô aqui porque tem aberto. Depois eu vou gravar bonitinho pra vocês. E aí temos uma coisa muito engraçada nisso, né? Porque aí a gente descobre o porquê que o Edvard Grieg foi buscar o marido da Ana lá em Paris, depois de anos. Por quê? Porque esse Edvard Grieg tava tendo um caso com a Ana, só que obviamente ele tem um nome a zelar, então ele não podia ter pego num escândalo, principalmente porque a Ana estava grávida. Só que a Ana não estava grávida do Jim, porque aparentemente nas contas, ele voltou, né, pra casa e ela já estava grávida de 4 meses, né? Então aparentemente ele não fez as contas certas ou ele só ignorou. E aí, depois de um tempo, eles ficaram vizinhos lá em Leipzig. Foi o Edvard Grieg com a Nina e a Ana e o Jim Halvorsen. Ficaram vizinhos aí, onde o Grieg pôde ficar de olho no filho e tudo mais. Né? E daí a gente descobre que isso foi meio que um trato entre eles. Tipo, ela aceitou ele de volta só por causa que ela ia ter filho e ela tava prezando pela carreira dela e pela carreira do outro, então eles não podiam fazer esse escândalo, né? Mas acabou que ficou tudo normal. E aí também a gente descobre o quê? Que daí tem aquela coisa que eu falei, né? Que a Lucinda,
ela gosta de, por exemplo, colocar um pouco da história. Por exemplo, uma parte vai né, da Ana, depois a Ali de novo. Então, como a Ali tá na Noruega, ela foi atrás da história, né? E ela descobriu um parente do Halsov, que é o Tom, tá? E ela fala que a partir do momento que ela viu ele, ela achou alguma coisa familiar e ficou, né, naquilo de conhece de algum lugar, e eles completavam a frase um do outro. E ela não sabia se era sentimental ou o que aquilo. Ela também foi apresentada a um pianista que reconheceu ela, porque ela teve aulas lá no conservatório também. E disse assim, não, toca comigo. Ela começou a voltar na paixão pela flauta, né, aquela, acho que é comprida. E aí foi indo, né. E também temos o pai do Tom, que se chama Félix, tá. E aí a gente descobre, assim, umas reviravoltas, porque né, o Passat não ia deixar essas pistas se não tivesse alguma coisa a ver com a família do Tom. Então eles foram em busca disso, tipo, o que aconteceu e tal. Mas antes, pra contar a história do Félix, a gente tem que voltar um pouco também na história e contar a história do Pip. Então, voltando, o filho da Ana e do Jim, chamado Edvard Halvors, eu vou ficar lendo, se casou com Astrid. E eles tiveram um filho chamado Jim, apelidado com Pip, Halfors, tá? E esse Jim aqui, que tipo, o avô vai ter um nome igual, vai dar uma confusão num detalhezinho da história, tá? Então, o que é que aconteceu? Ele também estava estudando num conservatório em Leipzig, na Alemanha. Então, ele conheceu Karine e foi bem naquela época da Segunda Guerra Mundial, onde o Hitler estava entrando no poder e tava fazendo tudo aquilo, e a Karine era judia. E ela disse, não dá nem pra disfarçar, porque minha cara dá pra mostrar que eu sou judia. E aí ela tava com medo, vivia com medo, e ele tava vindo. E o Pip, né, o Jim, neto, tava preocupado com a música mais, porque ele tava fazendo um concerto que ele ia dedicar pra Karine, que se chamava Concerto dos Heróis. E acabou que daí estourou a Alemanha, tava sendo perigoso, então o Jim falou, não, vamos pra Noruega comigo. Então foi a Karine e foi outro casal de 2 amigos com ele. E foram pra Noruega, os pais o host e a Astrid, né, receberam eles com braços abertos, música e tudo mais. Eles se esconderam lá, porque na cabeça deles a Noruega nunca ia ser invadida, não ia acontecer nada, tá? Infelizmente isso não aconteceu. Então, quando eles estavam indo, os pais da Karine estavam nos Estados Unidos e acabou que a Karine era judia, mas ela aceitou casar com o Jim Pip neto pra, né, assim, tipo, se pegarem ela, vão ver que ela tem o sobrenome norueguês, né? E espero que eles não pesquisem mais a fundo. Então ela aceitou se converter pro cristianismo pra, né, também não morrer. E por amor pelo Pip. E daí, assim, eles tiveram um filho chamado Félix, tá? E aí, a Noruega, infelizmente, foi invadida e eles estavam com um racionamento de comida. Eles já estavam morando na própria casa. Acordou e foi procurar pela esposa, a Karine, não achou ela. E tava ficando tarde e ela não voltava, ele ficou preocupado e foi atrás dela com o filho, né, o Félix. E acabou que ele encontrou um dos mercadinhos que sempre vinham bombardeado. E aí ele olhou assim e tinha uma fonte, tinha várias pessoas mortas lá. E aí ele não queria acreditar, né, ele falou, não, ela não tá lá. E daí o filho olha pra ele e fala assim, o que eles estão fazendo? E daí eles, eles estão dormindo. E aí o Félix responde, então a gente já pode acordar a Mon, que eles chamam assim. E aí ele ficou devastado, porque ele meio que se sentiu culpado, porque a Karine disse que era pra eles fugirem e irem pros Estados Unidos até aquilo tudo acabar, porque eles não estavam seguros. Só que o Pip falou, não, a gente tá seguro aqui, não se preocupa. E ela aceitou, porque ela disse, não, tu é meu marido, tem que ficar aqui, né? E ela acabou morta. E daí
ele e o Félix, depois disso, foram pra casa do host, né, do pai dele. E aí o Pip pegou uma espingarda e se matou na floresta. No mesmo dia que a mulher foi morta. Os avós pra, né, ter uma dependência. Só que assim, os avós nunca gostaram muito dele assim, porque na verdade eles gostavam. Aí ele começou a estudar música, como toda geração. E aí com 22 anos ele não sabia o que tinha acontecido com os pais dele. E aí com 22 anos, a gente não sabe se é por maldade ou por achar que ele sabia, um colega da orquestra dele falou o que tinha acontecido, né, com os pais, e ele ficou totalmente transtornado. Só que o Félix, assim, dizem que ele era a melhor geração de todas da música da família, porque ele conseguia ler partitura de primeira, ele conseguia fazer, tipo, o instrumental de todos, porque uma orquestra, se você não sabe, ela é composta por vários instrumentos. Então, a partir do momento que tu cria uma partitura, tá, a partitura é essa. Agora eu vou ter que criar ela para o violino, para flauta, pro diversos instrumentos. E ele conseguia fazer isso. E aí o Félix, né, ficou transtornado e aí ele começou a beber muito. Ele chegava nos ensaios atrasado ou nem ia, com a questão, eles não vão me demitir porque eu sou bom. Só que aí eles chegaram no limite, acabaram demitindo ele e era isso aí. Só que o Félix teve uma história enorme com mulheres e uma delas, chamada Marta, se apaixonou muito por ele. E essa Marta, ela era bem transtornada, assim, a gente só tem a perspectiva do Tom pelo primeiro momento, que o Félix abandonou a mãe dele sozinha, tendo crises de depressão. E só que a gente descobre também a parte do Félix, que na verdade ele nunca quis aquilo, ele acabou engravidando ela, só que ele ficou em dúvida se o filho era dele porque ela estava noiva. E ele achou que, dizendo, não, eu não quero nada contigo, ela ia e voltar com o noivo. Mas isso não aconteceu, ela rompeu o noivado e acabou ficando sozinha. Aí depois de um tempo, ele recorreu à justiça, porque os avós dele morreram, né, do Félix, e deixaram uma casa pro Tom. E aí os avós já não gostavam mais do Félix, porque acharam que a Marta, né, tava abandonada e tudo mais. E aí fizeram um teste de DNA e descobriram que realmente o Félix era pai do Tom. Então, né, ele teve que aceitar, mas ele nunca foi um pai presente, então o Tom sempre ficou irritado com isso. E aí a gente descobre o que a Ali tem a ver com essa história toda. Que a Marta, ela não teve o Tom, ela teve gêmeos. Ali, na verdade, é irmã do Tom, né, eles são irmãos gêmeos. E o Tom é que sempre tava lá ajudando ela em todos os momentos, né, tipo, dessa história. E aí ela ficou, tipo, chocada, né, a Marta achando que ela já morreu. Mas o Tom ficou bem feliz com isso, de ter descoberto, assim, que tinha uma irmã e tudo mais. E também, assim, a Ali tava passando mal, ânsia de vômito, ânsia, e ela foi no médico e descobriu o quê? Que ela estava grávida do Theo. E isso foi, assim, um baque pra ela, mas ela se sentiu feliz também por ter, tipo, mesmo com o Theo morto, ela ia ter um filho dele, né, então ela ficou até feliz. E aí, lembra daquele, o que eu falei, o Concerto dos Heróis? Que ia dar um bug nos nomes? Que o Tom achava que aquela partitura era do Jim Hansoff, o avô. Mas na verdade não era, era do Pip, entende? Então aquilo foi do pai do Félix. E aquilo foi assim chocante. E era bem na época que ia ter uma apresentação em homenagem ao Green e vários nomes e tudo mais. Eles correram pra esse Concerto dos Heróis ficarem pronto, mas não tava indo. Só que a Ali acreditou no Félix, apesar que ele era um bêbado, não sei o que, e deu o trabalho pra ele, escondido do Tom. Falou, você tem 3 semanas pra terminar. Tipo, ele falou, eu quero 2 meses. Não, você tem 3 semanas. E aí, né, ele sempre falou que ele trabalhava melhor bêbado, então quando ela chegou, ele chegou lá no final dos 3 meses, viu garrafa pra tudo que é lado, e ela ficou, tipo, com medo que ele não fosse fazer, mas acabou que ele conseguiu fazer, e ele entregou a partitura, a Alia entregou pro Tom e disse, olha,
O Félix é responsável até, porque é homenagem ao pai dele, né? Que morreu de uma forma trágica, e a mãe dele também. E aí ele acaba sendo convidado para ser o primeiro pianista, na verdade, tipo, por que primeiro pianista? Porque ele tá lá no piano. Aí caso ele faltasse, tinha um segundo que podia substituir, entendeu? Mas o Félix não faltou e realmente foi lá fazer tudo aquilo, e foi muito engraçado porque ele nunca se atrasava, né? Aí o dia que era pra apresentação oficial, ele meio que chegou atrasado. E aí ele falou, não, eu não tive culpa minha moto quebrou no meio da estrada, eu trouxe a velhinha aqui pra eu mostrar que ela me deu carona. Eu ri nessa parte, porque ele ficou tipo, não foi culpa minha, tá? E daí ele apresentou, e aí teve toda aquela emoção dali, né, fazendo parte da família. E ela chamou também os pais do Theo, chamou a família dela de Atlantis, que foi, no caso, a Má e a Estrela, que a Estrela vai ser do terceiro livro que eu tô lendo. E aí foi aquilo, né, de eles se apresentarem e toda aquela comoção. E aí o livro acaba aí. E olha, eu gostei muito desse livro. Confesso que às vezes eu ficava um pouco entediada, mas daí começou o ritmo, assim, de leitura, e eu amo a parte que tudo parece que faz o contexto, sabe? Tudo faz a conexão. E um detalhe, na história, no caso, ninguém sabe que o Edward Hurst, eu não sei mais falar esse sobrenome, eu já cansei, é filho do Green, tá? Todo mundo acha que é filho do Jim lá, e é isso aí, entendeu? Porque isso não teria por que fazer isso anos depois do que aconteceu, né? Então não vamos manchar a reputação do cara mesmo morto, então deixa pra lá. Foi isso, eu acho que eu falei tudo, eu falei demais, eu tô com sede. Vou tomar um golinho aqui. Minha caneca de formatura, quer dizer, minha não, né? De uns amigos. Eu gosto da frase, não tomo juice porque já tomo cerveja. Então vamos lá. Isso aqui tem... Ai, eu tô cansada já. Tem 521 páginas, tá? E é engraçado que essa leitura, assim, depois que tu pega no tranco, tu só vai. E aí a Ali resolveu ir morar com o Tom na casa deles, também pra ela ajudar, quer dizer, também pra ele ajudar com a gravidez e tudo mais, tudo que ela precisasse. E aí ela resolveu ficar ali e seguir carreira na música, porque ela não consegue mais subir num barco. Na verdade, ela meio que foi obrigada a subir pra espalhar as cinzas do Theo no mar, mas ela não consegue subir mais depois de tudo aconteceu. Quem sabe algum dia ela passa por esse trauma, mas no momento ela não quer mais nem subir, tá? E aí agora eu fico questionando minha teoria do Passat lá do primeiro livro, porque aqui a gente não tem quase nada de falando dele, ou coisas que eu poderia associar. Então, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, rido na minha cara por eu tentar falar esses nomes difíceis, né? Então era isso. Se inscrevam no canal, curte o vídeo, e é isso aí.